Olá, pessoal! Chegamos ao nosso último episódio da série Inclusão em Destaque. Estamos aqui com a professora doutora Rosane Giodeville para falar um pouco sobre o DUA, o Desenho Universal para a Aprendizagem. A professora doutora Rosane, ela é doutora em Educação pela UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professora da Universidade Regional do Cariri, URCA, Departamento de Educação, e a professora leciona os componentes curriculares, fundamentos históricos culturais da educação especial e metodologia do ensino da educação especial para estudantes do curso de pedagogia. Então, por favor, conte um pouco sobre sua trajetória com o DUA e como ele tem influenciado a sua prática pedagógica. Bom, falar sobre o DUA, primeiro, Simone, eu quero agradecer pelo convite. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui e poder, de alguma forma, contribuir com o processo formativo de muitos colegas. Então, o DUA, em primeiro lugar, dizer que o DUA é apaixonante. Eu me encontrei com o DUA especificamente no doutorado. O DUA, ela é uma abordagem curricular, acho que é importante a gente falar disso, que critica e olha de maneira muito cuidadosa para o currículo. Então, ele vai dizer que o currículo que hoje a gente tem nas nossas escolas é um currículo tamanho único. Então, como que a gente pode pensar em um currículo para atender a muitas necessidades? Ele não vai dar conta disso, porque a gente tem um grupo diverso na escola. Sim. A gente tem alunos com deficiência, alunos sem deficiência, e ainda aqueles que não têm deficiência, eles têm necessidades muito próprias. O ser humano, ele é singular. Sim. E o DUA vai falar exatamente sobre isso, né? Criticar esse currículo. E aí é importante que a gente entenda o que é o currículo para o DUA. O currículo para o DUA são as metodologias, os objetivos, os recursos utilizados em sala. Então, pensar essa gama de coisas de maneira variadas. E quando não pensadas de maneiras variadas, não vai atender à diversidade que hoje a gente tem na sala, né? A heterogeneidade. Então, o DUA é uma abordagem curricular que visa atender a todos, a partir de um currículo que seja pensado não de maneira adaptativa. O DUA não fala sobre adaptação, o DUA fala de pensar inclusivamente desde o início. Então, o planejamento do professor precisa ser pensado inclusivamente desde o início, para que no meio do processo ele não se dê conta que preparou uma aula e esqueceu de um aluno autista, por exemplo, né? E tenha que adaptar alguma coisa que na maioria das vezes não dá certo. Sim, verdade. O DUA, ele se propõe a pensar esse currículo de maneira universal. Daí o nome, né? Desenho Universal para a Aprendizagem. E aí, só de maneira bem rápida, o DUA, ele tem um fundamento teórico baseado aí no desenho universal, que foi pensado na arquitetura. Então, quando a gente encontra locais acessíveis, banheiro adaptados, corrimões, né? Que consegue aí atender a uma necessidade muito mais ampla desses corpos, o DUA pensar nisso para o currículo. Então, baseado no desenho universal, que foi inicialmente aí tendo como foco a arquitetura, o DUA foca no currículo. Então, como tornar o currículo acessível a partir de um desenho que seja universal. Então, como que o DUA pode contribuir para o aprimoramento das competências pedagógicas inclusivas de nós, educadores e educadoras? Que o DUA, ele possibilita o professor a olhar para a sua turma e encontrar ali possibilidades. Então, eu olho para a minha turma, eu sei que eu tenho uma turma bastante heterogênea, eu posso ter ali uma criança cega, eu posso ter ali uma criança surda, uma criança com TEA, e eu olho para aquele grupo e planejo inclusivamente desde o início, porque eu vou utilizar de estratégias que, por exemplo, eu tenho um aluno com baixa visão na sala de aula e eu já pensei antecipadamente que eu preciso levar um material ampliado, se for o caso. Né? Eu preciso levar uma atividade que não tome muito tempo, porque eu tenho um aluno autista.
E o tempo de permanência na sala dessa criança pode ser menor. Mas Sim. eu não penso para ele, eu penso para a turma. Então, quando a gente trabalha com o DUA, a gente trabalha numa dimensão muito ampla. E isso é muito bom, porque a gente faz com que o professor ele olhe para a educação como um todo e para a sua sala de aula, não uma perspectiva muito individualizante. Claro que a gente olha para a necessidade individual, mas a gente precisa considerar o conjunto. Então, o DUA dá conta disso, principalmente por conta dos aparatos científicos que o DUA usa, e um deles é a neurociência. E hoje a neurociência já diz, nós aprendemos de maneira... A gente já sabe disso há muito tempo, né? Sim. Mas hoje a gente tem o aparato da neurociência que diz, nós aprendemos de maneiras distintas. Se nós aprendemos de maneiras distintas e, por consequência, respondemos de maneiras distintas, não tem como pensar em um planejamento único, em um currículo único, em que todos precisam caber. E eu gosto muito de fazer a associação com o DUA, acho que nos ajuda a pensar um pouquinho mais. Geralmente a gente sempre encontra nas ruas aquelas lojas e a gente vê bem grande, tamanho único. Sim. Né? E aí olhamos para uma roupa muito bacana que a gente vê na vitrine e pergunta para a vendedora qual o tamanho. E ela te diz, tamanho único. Né? Por consequência, olhamos para os nossos corpos, olhamos para a roupa que gostamos e de fato nos perguntamos, será que realmente vai caber em todos os corpos? Então essa é a perspectiva do DUA. Ele vai criticar esse currículo tamanho único que não vai caber para todos os corpos, nem para todas as necessidades. Por isso que precisamos pensar de maneira muito mais ampla e de uma maneira mais universal. Perfeita essa sua comparação do tamanho único com... nos ajuda a pensar, né? Muito bom, muito bom. Então, Pro, diante da sua riquíssima explicação, eu fiquei curiosa para saber quais recursos pedagógicos são fundamentais para que os professores e professoras possam aplicar o DUA de maneira efetiva e acolhedora na nossa prática diária. Antes de responder essa pergunta, eu preciso falar rapidamente sobre os princípios do DUA. O DUA ele é pensado a partir de 3 princípios, né? O princípio da representação, o princípio do engajamento e o princípio da representação, né? De maneira bem breve. É importante que a gente entenda que os alunos aprendem melhor, que é o primeiro princípio do DUA, quando eles estão mais engajados. Então, é importante que pensemos práticas que favoreçam o engajamento desse estudante. Depois, é importante que pensemos, né, além do engajar, diversas maneiras de apresentar um conteúdo para a turma. Como que eu posso apresentar determinado conteúdo? Só no quadro? Sim. Só utilizando, por exemplo, um data show? Mas eu tenho um estudante que é cego. Será que vai atender a necessidade dele? Então, é importante que eu apresente esse conteúdo de maneiras diferentes. Então, esse é o segundo princípio do DUA. Mas tem um detalhe, que eu acho que é também tão importante quanto os outros dois, que é o aluno ele vai me responder de maneira diferente. Então, é importante que ele seja oportunizado, esse aluno, a responder não só com uma prova, por exemplo, né? Uma prova formal. Mas existem outros elementos que vão ajudar a avaliar esse aluno e me permitir, enquanto professor, enxergar, será que ele aprendeu, não aprendeu, para onde que eu preciso ir? Sim. Então, pensar o planejamento a partir desses 3 princípios, que é o que ancora aí, né, a abordagem curricular do DUA, é fundamental, porque daí eles podem pensar em práticas que atendam realmente o grupo. Eu vou dar um exemplo bem prático da tese do doutorado, que foi exatamente fazer intervenção na sala com crianças do 2º ano, junto com a professora. E aí, à medida em que planejamos essas aulas, elas foram pensadas a partir desses 3 princípios. E das aulas que nós fornecemos para esses estudantes foi sair da escola. E nessa turma tinha aluno autista, tinha alunos com outras condições que não a deficiência, como o TDAH, tinham muitas outras condições, ou alunos que, embora não tivessem deficiência, mas eles tinham dificuldade de aprendizagem.
E uma das questões que para aquele momento era importante era entender que a aprendizagem não se dá só na sala de aula. Fora dela os estudantes aprendem. Então deslocamos esses alunos da sala de aula para um outro espaço e foi muito legal, porque ali eles estavam interagindo entre si, não tinha como mensurar quem é o aluno autista, quem é o aluno, porque não tinha diferença. Então estavam todos de fato não integrados, mas incluídos, né, na proposição, considerando os 3 princípios do DUA. Então o professor ele começa a ampliar o seu leque de possibilidades à medida em que ele pensa, e aí eu acho que eu já falei isso algumas vezes, mas vou me repetir, pensa inclusivamente desde o princípio, para que não seja necessário, no meio do percurso, ele parar e fazer uma adaptação que já deveria ter sido pensada antes, né? E aí, obviamente, com as suas estratégias, objetivo, recursos, porque isso é o currículo na perspectiva do DUA. E sobre escuta ativa e empatia, né? Juntando com o DUA, o que a senhora pode fazer? Como essas atitudes se conectam com o DUA no cotidiano escolar? Totalmente. Não tem como pensarmos uma prática baseada no DUA se não tivermos empatia pelo outro. Então, a inclusão, eu sempre digo isso, ela perpassa o discurso. Hoje a gente tem uma inclusão muito discursiva, mas incluir é agir, incluir é prática. Obviamente a gente não sabe como fazer tudo. Vão encontrar alunos que vão ser mais desafiantes, claro. Né? O que eu fiz para o meu aluno autista esse semestre, eu posso ter um aluno autista semestre que vem e tudo que eu fiz pode não servir, porque somos pessoas diferentes. Né? Reagimos e pensamos de modos diferentes. E o DUA dá conta disso, porque faz com que o professor ele saia desse lugar mais de necessidade do homogêneo, porque a gente sempre quer que os nossos alunos respondam igual, aprendam igual, estejam no mesmo patamar, e não é assim. Né? Tem alunos que vão aprender mais rapidamente, outros vão demorar um pouquinho mais, independente de ter deficiência ou não. E isso perpassa fazer inclusão. Então, fazer inclusão necessita de mudança da nossa percepção. Como a gente olha o outro, o que a gente acredita no outro, o potencial do outro. A gente não pode desconsiderar que o aluno, independente de ter ou não deficiência, ele tem potencial. E o DUA, ele possibilita muito isso, à medida em que ele reforça que somos seres singulares. Isso a gente não pode esquecer. E a senhora pode compartilhar uma experiência de como o DUA fez diferença na construção de práticas docentes? Quando eu falo práticas docentes, eu estou me referindo às suas práticas. Sim. E de que forma ele pode auxiliar no nosso planejamento pedagógico? Bom, uma das práticas, eu acho que essa que eu já mencionei, né, da tese, foi uma experiência riquíssima. A gente percebeu o quanto a turma ela avançou em termos de interação com o outro, de respeito com o outro, de resposta, inclusive, aos resultados de aprendizagem que se esperava. Foram trabalhados com temas que até então não se trabalhavam, se trabalhava muito pouco, como a discussão étnico-racial, por exemplo. A gente conseguiu trabalhar a temática ancorada nos princípios do DUA, esses 3 princípios que eu mencionei para você. Então, isso foi muito positivo. Mas, além disso, eu tenho aplicado o DUA na minha sala de aula, né, no ensino superior, e a gente consegue perceber resultados muito significativos com estudante com TEA, que geralmente eu sempre tenho nas turmas, surdo, em um diálogo muito próximo com um intérprete que está ali acompanhando aquele estudante. Então, é importante que se diga que é sempre bom pensarmos em práticas colaborativas. A inclusão requer isso de nós. O professor não vai fazer tudo só, ele não vai dar conta de resolver tudo sozinho. É verdade. Então, é importante que ele tenha esse diálogo com seus pares, né? A professora da sala de recursos, se tiver sala de recursos na escola, a coordenação, a direção, outros colegas,
E porque a prática ela é colaborativa, ela precisa ser. E tenho conseguido muitos resultados positivos na minha sala de aula, né, conforme eu já mencionei. Os estudantes geralmente ficam mais engajados na hora do conteúdo, na hora de aprender. Tenho utilizado outros recursos para ajudar isso, como o diário de aprendizagem, que foi fruto do DUA. Então, eles sempre registram o que é que eles aprenderam naquele momento, que foi importante para eles. Eles refletem sobre o processo de aprendizagem e o DUA dá conta disso. Os alunos precisam se autorregular, isso é importante. Não é só o professor que é responsável pela aprendizagem, mas o aluno também precisa entender que ele é responsável pela sua aprendizagem. E à medida que a gente entende isso, os alunos vão se autorregulando e até eles, inclusive, concluindo, olha, eu preciso avançar um pouquinho mais nisso. Isso é um pouquinho mais difícil para os alunos menores. Sim. Mas a gente já consegue isso com alunos maiores, por exemplo, na universidade. Então, o DUA já tem... a gente não tem muitos resultados assim, em termos de Brasil, as pesquisas são muito incipientes, mas o DUA já tem demonstrado pontos muito positivos, né, em outros países, como Portugal, por exemplo. Né? No Brasil, a gente ainda está caminhando, mas a gente já tem alcançado resultados bem interessantes com o DUA. Ótimo, perfeito, Pro. E para finalizar o nosso videocast sobre o DUA, eu gostaria que a senhora resumisse em uma palavra. O que significa o DUA para você? Bom, uma pergunta difícil, porque resumir o DUA numa palavra é realmente complexo. Mas se eu pudesse falar em uma palavra, eu diria que o DUA ele é uma reinvenção. Então, pensar no DUA é reinventar a prática na sala de aula, a prática pedagógica na sala de aula. É fazer com que o professor desconstrua práticas enraizadas ainda, né, de educação bancária, de transferência de conteúdo, para pensar que somos mais do que escutar o professor falar. Né? Temos potenciais para empreender na sala de aula junto com o professor. Eu acho que o DUA ele consegue dar conta disso, de reinventar, né, a prática do professor na sala de aula. Quero agradecer a sua belíssima contribuição com o meu trabalho. Foi uma honra ouvir tantas coisas boas que o DUA pode proporcionar para a nossa educação. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, Simone. Nada. E assim nós finalizamos o nosso videocast com muito orgulho, com muito empenho, e agradecemos a você que está aí do outro lado. Muito obrigada pela companhia.